Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 21 anos, estou no 7º período da Faculdade de Medicina, faço faculdade aqui em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, né? E as minhas aulas voltaram segunda-feira agora, dia 10 de agosto, e foi uma correria, eu até pretendia gravar um vídeo de voltando da rotina, né, da faculdade, das aulas e tudo mais, mas foi tão corrido, cheio de coisa para fazer nesse dia que eu acabei nem gravando, né? E mais pra frente eu gravo pra vocês. E hoje eu vim falar com vocês sobre resumos eficientes. Esse é o 4º vídeo do meu especial de 100 inscritos, né? Eu tô muito feliz com essa conquista. Muito obrigada a todos que se inscreveram. E se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Dá o like, ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo. As dicas que eu vou dar aqui servem tanto para o resumo à mão, né, principalmente para o resumo à mão, quanto para o resumo digitado. Claro que algumas dicas que eu vou dar é exclusivamente de resumo à mão, porque caneta e tudo mais, mas serve para os dois, né, dá para você aplicar para os dois. A primeira dica que eu vou dar para vocês é escolher onde você vai fazer esse resumo. Se ele vai ser impresso, né, digitado e depois você vai imprimir, ou não, né? Ou se você vai fazer ele à mão. Eu trouxe para vocês aqui 2 modelos que eu fiz, né, conforme eu fui estudando. Eu particularmente gosto muito de resumo digitado, porque economiza meu tempo, é mais fácil. E outra, eu tenho muita dor no pulso quando eu escrevo muito, então eu acabo preferindo resumo digitado. Então, esse aqui é um resumo que eu fiz do semestre passado, na aula que a gente teve de eletrocardiograma, né, as noções básicas. E aí eu fiz, essa aqui é só uma folha, né? Aí eu fiz esse resumo, você pode ver que tá tudo grifado, tudo rabiscado, cheio de anotação, porque é o meu método de revisão, né? E eu trouxe para vocês também o resumo que eu fiz desse mesmo assunto à mão, né? Então, são 2 métodos bastante bacanas aí e que dá pra investir bastante, tanto em caneta, quanto em tempo, quanto em modelo de resumo. A segunda dica que eu vou trazer pra vocês é escolher a caneta que você vai fazer o corpo do seu texto, né? A caneta eu costumo usar a preta, ela deixa o texto mais limpo, né, do que azul ou outra cor, e permite que você grife ou rabisque com uma outra caneta colorida e não vire aquele carnaval, né? A terceira dica que eu vou dar pra vocês é dividir a folha ao meio. Por quê, né, a gente divide a folha ao meio? Porque otimiza o espaço de texto, né? Cabe mais informações, você acaba resumindo mais os assuntos para caber, né, na página. E, por exemplo, esse aqui eu fiz um texto corrido mesmo, né, não dividi em 2. Mas eu tenho os resumos digitados que eu passei a fazer em 2 colunas, que aí cabe mais informação, você acaba sintetizando mais as informações, você coloca menos texto, você coloca mais tópicos, né, nesse resumo. A quarta dica que eu vou dar pra vocês é colocar um título no seu resumo, né? Então, por exemplo, nesse aqui eu escrevi noções de ECG, de eletrocardiograma, né? E aqui eu escrevi ele um pouquinho menor só, né? E por que disso? Porque você acaba organizando melhor, né, os seus resumos, as suas folhas, não fica aquela informação jogada, é uma coisa que te chama atenção na hora de estudar, então você sabe do que se trata o texto, você sabe, na hora que você está fazendo uma prova, você acaba lembrando do texto, né, e é bacana porque enfeita também o resumo, né, não fica aquela coisa chata, feia, escrito tudo em preto, né, acaba ficando uma coisa colorida. A quinta dica que eu vou dar pra vocês é escrever o texto em tópicos e em palavras-chave, né? Ao invés de você escrever aquele texto corrido, que fica cansativo de ler, que as informações ficam jogadas e que você na hora depois de estudar ou de fazer a prova acaba não lembrando aonde tá as informações, é ruim,
né? Tanto para o nosso aprendizado, quanto na hora que a gente vai fazer um teste, né? Então, eu acho bacana a gente escrever em tópicos e colocar as palavras-chave só, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei os tipos de onda e eu escrevi o significado, né? Cada uma. Claro que tem coisa que a gente não consegue sintetizar a ponto de ficar só um tópico ou uma palavra-chave. Então, que é necessário escrever um texto, por exemplo, aqui embaixo. Né, que já tem um texto mais corridinho. É porque eu tava explicando como é que eu corria o complexo, né, que é RS, e aí acaba ficando um texto mais corrido. A sexta dica que eu vou dar para vocês é utilizar elementos para chamar a atenção. E o que são esses elementos? Grifar o texto, tabela, imagens, desenhos, estrelinha, asterisco, essas coisinhas que acabam chamando sua atenção, né? Então, nesse resumo, eu fiz desenho, né? Aqui dos outros lados eu também fiz desenho. Eu sublinhei de maneira coloridinha, assim, pra chamar atenção. Eu escrevi informações importantes com outras cores. Então, por exemplo, eu escrevi em vermelho, escrevi em azul, né? Que são informações mais relevantes que eu preciso saber mesmo, que eu não posso esquecer. Uma coisa legal também é você fazer os tópicos, né, os subtítulos do resumo com uma caneta diferente. Não todo desenhado e tudo mais, mas fazer de um modo que te chame atenção. Então, por exemplo, eu escrevi o título, o meu subtítulo tá aqui, né? O meu outro subtítulo tá aqui, que são os tópicos do meu resumo, né? Então, eu escrevi de modo diferente para me chamar a atenção. Mas não precisa ser exatamente desse jeito, né? Mas, por exemplo, aqui no meu resumo digitado, eu coloco em caixa alta. Então, por exemplo, tá o título aqui, e aí do assunto que eu vou falar eu coloco aqui embaixo, assim, ó, em caixa alta, né? E eu acho importante a gente falar também que a gente não deve gastar um tempo excessivo fazendo resumos, porque resumo é pra ser uma coisa prática, uma coisa rápida, né? E fazer os resumos mais elaborados demanda tempo e aí você acaba perdendo o foco do que você está estudando para fazer ele mais bonitinho, né? Por exemplo, esse aqui eu não demorei muito, por quê? Porque eu já faço isso há muito tempo, né? Eu já faço resumo à mão faz muitos anos, então você acaba tendo uma certa prática, né, para fazer esses assuntos. E é bacana você revisar esses resumos que você faz, porque não adianta nada você fazer o resumo e não estudar, né? Fazer e deixar largado, deixar guardado aí. Então, isso na hora que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que tá todo rabiscado, todo grifado, é porque são as minhas revisões. Então, a primeira revisão eu faço grifando, né? Então, eu grifo os pontos chaves com uma cor, o texto eu grifo com o amarelo e as informações muito importantes eu grifo em azul, por exemplo. Essa é a minha primeira revisão. Aí, quando eu vou fazer uma segunda revisão mais pra frente, eu vou escrever na caneta. Aí eu vou resumindo o que eu entendi, eu vou anotando. E isso é muito bacana porque acaba estimulando a sua memória visual, porque você vai saber onde estão as informações, e acaba te ajudando na hora de lembrar das informações. É porque você fala assim, isso aqui eu já li, eu lembro disso. E aí você só escreve do lado, né? O vídeo vai ficando por aqui. Esse é um vídeo mais rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí embaixo se você não é inscrito. Deixa o seu like para me ajudar a crescer. E acredito que sexta-feira vai ter outro vídeo, né, sobre organização dos estudos. E até a próxima!